dia para todos vocês. Em 6 meses, essa história do acordo do Corinthians com a VaidBet foi de maior contrato de publicidade do futebol sul-americano para caso de polícia, PVC. Dá menos de 6 meses, a gente vai ver a data certinho. Cara, ele assumiu no dia... O Augusto Melo assumiu no dia 2 de janeiro. Fevereiro, março, abril, maio. Hoje é dia 6 de junho. Cara, a quantidade de coisa que tem. Mas essa daqui é a maior, porque é a ruptura de uma empresa que, quando assumiu, muita gente dizia que não duraria 6 meses por causa da condição da empresa. Mas o contrato é rescindido unilateralmente pela condição do Corinthians. E tem muito detalhe, muito bastidor sobre isso. Hernan, você já pode até votar na nossa enquete. Eu já votei aqui que essa saída do patrocinador, eu acho que até a gente pode chamar de maior vexame da temporada do futebol brasileiro. E era uma situação que estava se desenhando e estava cada vez mais forte, porque o argumento que o Corinthians usou para falar das denúncias que foram trazidas aqui pelo nosso Juca Kfouri, elas foram muito rasas, né? A empresa entendeu que eram argumentações muito rasas. E aí a decisão foi romper de maneira unilateral. Já nos últimos dias, dentro da empresa, já era dado certo, assim, que estava fora do Corinthians. Hoje se sacramentou. Mas voltamos. Voltamos? Estamos aqui. Estamos todos aqui. A gente caiu? Eu achei que a gente não tinha caído. Bom, não, normal. Tava tudo normal. Caiu a minha aqui, então, desculpa. Caiu a VaidBet, o Augusto Melo tá balançando, o Carlos Miguel pode ir embora, tá tudo balançando quando a gente fala do Corinthians. Pode seguir, Hernan. Não, o que eu estava falando assim é que era uma situação que estava já bola cantada dentro da empresa, né? Por falta de argumentações do Corinthians. E em meio a essa turbulência toda, ainda tem a saída do Carlos Miguel, que é cada vez mais certa também dentro do Corinthians. O Corinthians já está meio que mapeando mercado de goleiros. E essa questão da multa é inacreditável, mas ela aconteceu. 4 milhões de euros, multa rescisória, para clubes ingleses, isso é uma coxinha e um guaraná. Então, tem Nottingham Forest já meio que com um acordo verbal para tirar o Carlos Miguel do Corinthians, mas o West Ham também entrou na parada. Boa, a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso daqui a pouquinho. Eu queria saber, Lívia, como é que está o clima aí no Corinthians? Você acompanhou o treino hoje de manhã? E como é que ficou quando saiu essa notícia do encerramento do contrato com a VaidBet? Bom dia, Domi. Bom dia, PVC. Bom dia, Hernan. O clima aqui tá esquisito, né, gente? A gente acompanhou ali uns minutinhos de aquecimento aqui no CT Joaquim Grava. E assim, até então, a gente tinha uma expectativa, né? Tinha toda aquela expectativa de uma rescisão sair a qualquer momento. Então, o clima também já era um pouco pesado. E a gente acompanhou aqueles primeiros minutos e o Augusto parecia muito tranquilo. Ele estava junto com o Fabinho Soldado. Os dois ali, inclusive, aí na cena, acompanhando as movimentações do Antônio Oliveira, dos jogadores. E a partir do momento que a nota da VaidBet é publicada, em que, né, e a gente também no UOL aqui publicou com o Pedro Lopes, sai todo mundo, Augusto pega o celular e é acompanhado do Fabinho Soldado, os dois se retiram do gramado. Então foi um momento assim bem tenso, deu para perceber que já estava com aquela situação bastante esquisita ali acontecendo, e a reação dos dois também foi bastante interessante. No mais, Carlos Miguel, aí na mira dos clubes ingleses, como já noticiou o Hernan, treinou normalmente hoje, acompanhado também dos seus reservas, e eu acho que essas foram as grandes novidades, assim, do treino de hoje, até porque a gente só conseguiu acompanhar ali cerca de 15 a 20 minutinhos de aquecimento. Boa, recebemos um superchat do Ronaldo Nascimento Carvalho. Valeu, Ronaldo. Ele diz que eu não caí não, só o Corinthians que vai cair. Vocês acham que vai cair nesse momento na zona do rebaixamento? É sim, né, PVC? Agora, como que esse
patrocinador master desistindo muito antes do fim do contrato pode prejudicar o ano do Corinthians? Bom, primeiro pela receita, porque você faz um planejamento de receita para pagar salários de jogadores com o dinheiro que você tem. O que é esse dinheiro? É o dinheiro de televisão, é o dinheiro de patrocínios, é o dinheiro de bilheteria. Se o dinheiro de bilheteria o Corinthians já não tem, porque vai para o pagamento do estádio, né? Quer dizer, tem sido assim nos últimos anos, você tem o dinheiro de televisão, você tem o dinheiro dos patrocínios. Você vai perder o dinheiro do patrocínio. Você fez eu acho que é importante a gente arredondar algumas coisas aqui. O dia começou com uma expectativa de crise no Corinthians, que era a saída do Carlos Miguel, que daqui a pouco a gente vai trazer também os detalhes, né? Mas, no meio da manhã, explode a maior crise do Corinthians desde o rebaixamento. Essa aqui é uma das maiores da história do Corinthians. Mas é seguramente a maior crise do Corinthians desde o rebaixamento em 2007. Não há um sinal parecido com esse depois do rebaixamento contra o Grêmio em dezembro de 2007. O Corinthians anuncia um patrocínio que é o maior da América Latina. Semanas depois, se sabe que esse patrocínio terá que ser abatido em 40 milhões, porque o pagamento da multa que o presidente anunciou seria feito pelo novo patrocinador, teria que ser feito pelo Corinthians. De 120 milhões de reais por ano, você já não tem 120 milhões de reais por ano, você tem que pagar 40, né, para rescisão do adiantamento, para pagar o adiantamento que foi recebido e mais a multa de rescisão com a PixBet. Passa mais 2 meses. Vem a crise do Romeu Tuma Júnior e do Rubão Gomes, o Rubens Gomes dizendo que existe um governo paralelo no Corinthians. Isso leva à queda do diretor de futebol. Passa mais 1 mês. Vem a matéria do Juca Kfouri mostrando que houve um intermediário no contrato da VaiDeBet e que esse intermediário pagou R$1 milhão para uma empresa laranja. Isso significa, na sequência, a saída da VaiDeBet. Eu acho que a questão da VaiDeBet tem detalhes para se avaliarem, porque o mercado disse em fevereiro, quando houve o anúncio, que a VaiDeBet não ia durar 6 meses, porque ela não teria caixa para pagar. Só que não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo, a nota oficial da VaiDeBet é muito clara. A VaiDeBet diz que faz pedidos de esclarecimento ao Corinthians desde o início de abril. Desde o início de abril, ou seja, muito antes da matéria do Juca, do Laranja. Ou seja, ela já vinha fazendo notificações sobre descumprimentos de cláusulas contratuais. E cada notificação dessa é um sinal de que ela estava se preparando para a ruptura. Porque ela está dizendo, aqui, ó, isso aqui você não cumpriu, isso aqui você não cumpriu, tem o caso do Laranja. Ela vai rescindir unilateralmente, preparada para o Corinthians ir aos tribunais. Ela vai dizer, não, mas, cara, eu notifiquei na primeira semana de abril, na segunda semana de abril, na terceira semana de abril, na primeira semana de maio. Ela tem todas as notificações. Então, é muito grave o que está acontecendo no Corinthians, em todos os aspectos. Cai o diretor de futebol, cai o diretor de marketing, cai o patrocinador master. Nesta semana, com Augusto Melo em Londres, as reuniões de esclarecimento com a VaiDeBet foram conduzidas pelo Marcelo Mariano, que é que foi o homem que assinou a transferência bancária para a rede social mídia, o intermediário. Isso também pegou mal na direção, na cúpula da VaiDeBet. Tudo é muito grave. A ruptura é muito grave, mas é só um pedaço da crise, é a ponta do iceberg. O UOL apurou aqui que as luvas, os 5 meses de contrato e mais da metade dos valores referentes a junho já foram pagos pela VaiDeBet até ontem, quinta-feira, no valor de 66 milhões de reais. E o que eu sinto, André, é que é uma resposta muito lenta do Corinthians, não só para a VaiDeBet, mas para o público, né, para os torcedores.
porque o presidente foi para a Europa nesse momento de crise, não estava aqui dando uma resposta rápida. O presidente está acuado nesse momento. A direção do Corinthians ela é surpreendida a cada minuto com cada notícia e com cada acontecimento interno no clube. E o presidente Augusto Melo foi para a Europa, claro, teve o convite para a final da Liga dos Campeões, mas ele foi tratar de negócios, de venda de Wesley. E aí, de repente, explode essa história do Carlos Miguel. E aí, a história da Vaidbet, o Corinthians não botou a cara nisso. O presidente Augusto Melo não deu entrevista, não chamou uma coletiva, não houve sequer uma comunicação clara do clube com o torcedor. A nota ela é muito desconectada da realidade, do que aconteceu, e as acusações são graves, desde as primeiras publicações do Juca Kfouri, né, da história do Laranja. E o Corinthians foi perdendo o timing, e é aquela coisa, internamente, a sensação de quem convive no Corinthians hoje, na direção do Corinthians, é aquela coisa da batata quente, sabe? Ó, tá comigo, não tá comigo, isso aqui é com você, não. E aí fica uma bateção de cabeça muito grande e falta pulso, falta uma voz ativa dentro da direção do Corinthians. É muita gente dando pitaco, é muita gente falando e nada acontece. Então a sensação de quem tá no dia a dia do clube é que tá sem direção, tá sem um posicionamento firme, tá sem alguém que mate no peito e fale, não, agora a gente vai resolver todas essas questões. E o presidente Augusto Melo, como narrou muito bem a Lívia, no bastidor ali do treino, tava todo mundo ali, de boa, tranquilo, toca o telefone porque sai uma nota, todo mundo sai correndo. Então tá todo mundo muito perdido, e é essa a sensação de quem convive hoje na diretoria do Corinthians. Olívia, e alguém falou alguma coisa sobre dar um esclarecimento, fazer alguma entrevista coletiva por aí? Nada, inclusive silêncio absoluto também do lado do Corinthians nesse momento. A gente até tentou abordar esse assunto ali com o pessoal, mas não se fala sobre o assunto oficialmente ainda, né? Então a gente ainda não sabe se vai ter uma coletiva, como que vai ser agora a questão de próximos passos. Um ponto importante também, até que o Erina estava falando sobre política e tudo mais, é que, né, diante desse cenário, existe uma questão de derretimento, né, da imagem do Augusto Melo, principalmente por conta, né, da saída da Vaidbet também, mas toda a questão que gera esse extra-campo, acho que com muitas rusgas também na diretoria, a questão do Marcelo Mariano também é muito séria, muito grave, como outras fontes que a gente consultou até para essa matéria especial hoje, que narra toda a situação da Vaidbet do início, né, até agora o rompimento, é que o Marcelo Mariano ele ganhou um poder dentro hoje da diretoria do Corinthians que incomoda muitos outros dirigentes também. Então, assim, há um desconforto também dentro dessa diretoria e o desconforto em relação à postura do Augusto Melo diante desse poder que o Marcelo Mariano ganhou. Então, isso é um problema hoje também para a diretoria de uma forma geral e para esses personagens que tentam, de alguma forma, lidar com o poder do Mariano. Outro ponto interessante até que a gente é expulso aqui da sala de imprensa do CT, para eu não esquecer de abordar com vocês. Recebi também a informação de que o Armando Mendonça, vice-presidente, né, o segundo vice-presidente do Augusto, estava se dirigindo aqui para o CT para conversar pessoalmente com Augusto Melo diante de uma notificação que ele recebeu da Polícia Civil para prestar um depoimento a pedido de Sérgio Moura. Então é o seguinte, o Sérgio Moura, ex-superintendente, né, ou melhor, superintendente de marketing afastado do cargo, estando via Polícia Civil um membro da diretoria, um membro vitalício eleito pelos sócios do Corinthians para prestar depoimentos à Polícia Civil. Então, assim, além de tudo isso, existem essas rusgas, essas ranhuras, rachaduras entre dirigentes e membros da gestão Augusto Melo. Exato. Só um detalhe que eu esqueci. Eu esqueci de dizer que a queda do Kim, do diretor jurídico também, no meio, não foi o Sérgio Moura só que saiu. O Sérgio Moura saiu o Rubens Gomes,
saiu o Kim, o diretor jurídico. E por que saiu o Kim no mês passado? Porque o Kim, a partir da denúncia do Laranja, o Kim era muito favorável a chamar a polícia e fazer o inquérito policial, fazer o Ministério Público, a Polícia Civil, que fosse, seguir o dinheiro. Que o Corinthians tomasse frente das investigações. Porque o Corinthians teria que se colocar no papel de vítima. E ao não ser atendido, esse foi um dos motivos, claro que tem uma crise política no meio disso, o Kim pediu o desligamento do Corinthians. Outro ponto, ontem, a Lívia pode me confirmar ou dar uma informação diferente. Ontem houve um encontro do Augusto Melo com os jogadores na volta do Augusto Melo de Londres, e o discurso do Augusto Melo para os jogadores foi: por favor, vocês precisam nos dar um voto de confiança. Ora, esse era o mesmo discurso que ele tomou em janeiro, na semana da posse. Ali era diferente. Você tem uma nova diretoria, a diretoria vai tomar pé da situação, você vai entrar no vestiário e vai dizer: olha, eu sei que a situação não foi confortável no ano passado, mas vocês precisam dar um voto de confiança para o Corinthians, agora é uma nova direção. 5 meses depois, ele entrar no vestiário e fazer o mesmo discurso pedindo um voto de confiança, caiu no ridículo com os jogadores. Terceiro ponto, os empresários. Nas últimas semanas, o Antônio Oliveira deu 3 entrevistas falando sobre a necessidade de uma janela de transferências muito forte em julho, para que o Corinthians se reforce e possa lutar por classificação para Libertadores, por classificação na Copa Sul-Americana, pela tentativa de ganhar a Copa do Brasil, para não viver o seu maior jejum de títulos desde o gol do Basílio, que é o que vai acontecer se não ganhar título esse ano. Bom, ele deixou claro que precisa de reforços. Todos os nomes levados para o Cifute, para o Departamento de Análise de Desempenho, foram as conversas com os empresários estão deixando claro, e o pessoal do Cifute está aflito, porque percebe que os empresários não querem conversar com o Corinthians. O Corinthians caiu no absoluto descrédito no mercado de jogadores. E um último ponto, Libra e Liga Forte, ambas receberam sinalizações nas últimas semanas de que o Corinthians pode fechar com um lado e com o outro, e nenhuma das duas ligas, entre aspas, confia, porque houve conversa do Corinthians desde fevereiro e não tem uma decisão. Então ninguém confia na palavra do Corinthians hoje. Isso tudo é muito grave. Olívia, você que está aí, né, no CT, escutando os bastidores, você tem a sensação que Augusto pode cair? Olha, esse já é um papo que vem de antes, sabe, Domi? Não é algo que é de hoje, né? Não tem a ver necessariamente com a rescisão. Tem muito mais a ver com esse derretimento político dele, o isolamento que ele sofre hoje, também por conta, né, dessa relação com essas outras figuras, né, esses outros personagens que estão envolvidos também, são alvos, né, dessa investigação aí da Polícia Civil, Sérgio Moura, Marcelo Mariano. Então, assim, eles são vistos como pivôs, e o Augusto Melo abraçar, por exemplo, a permanência do Marcelo Mariano tem ajudado a derreter essa imagem. Então, hoje ele está muito, assim, assombrado por algumas figuras, né, de bastidores do Corinthians, inclusive o ex-presidente André Sanches, que faz um movimento muito grande nos bastidores, né, nas sombras, para tentar aí esse impeachment do Augusto Melo. Então, sim, isso é uma pauta muito debatida, muito falada, mas é um processo difícil, né? Então a gente precisa falar que existe um estatuto do Corinthians, existem as regras, as normas a serem seguidas, então não é assim de uma hora para outra, e o que hoje, né, os apoiadores do Augusto Melo tentam fazer é impedir que esse impeachment, né, seja levado adiante, porque uma vez que o Conselho Deliberativo, né, e também o Conselho de Ética trouxerem mais detalhes a respeito da apuração que eles estão fazendo do contrato com a Vaidbet, isso pode ser, sim, uma pauta a caminhar. Então, os apoiadores hoje trabalham para que isso não aconteça. De qualquer forma, essa pauta ela é muito debatida e tem assombrado também aí o Augusto Melo. Muita gente mandando mensagem aqui. Muito obrigada. Não esquece de deixar o like. Eu acho que com a audiência que a gente está, para ver se a gente pode ir para 1000 likes. Tá uma boa média? 1000 likes.
Isso. Se quiser, Boa. eu mostro a camisa do Corinthians que eu tenho aqui na minha coleção também. O Rafa Malagode fala para eu criar uma casa de apostas Domitila Betker para patrocinar o Corinthians. Quem dera, né? E tem o Lu Henrique falando assim: eu quero saber de quem é o bolso que caiu essa laranjada. Esse é o pior, a gente ainda não tem respostas, não está adiantando, assim, não está rápido, né? Essa investigação nos bastidores, e vai sobrar para a senhora que a gente já mostrou aqui, que mora em Peruíbe, numa casa que nem luz elétrica direito tinha, e daqui a pouco ela vai ser chamada para depor. O Domi, e tem uma situação que é importante a gente citar. Eu sei que daqui a pouco a gente vai entrar no assunto Carlos Miguel e vai mergulhar em todos os bastidores, mas eu vinha falando aqui no De Primeira que o Antônio Oliveira, inclusive na entrevista que ele deu exclusiva para a gente, lá no meu Zona Mista, ele falava que esses assuntos extracampo não atrapalhavam dentro do CT. O próprio Fagner também, na entrevista na Copa do Brasil, me disse que tentava blindar ali o CT Parque Ecológico. E o Paulinho deu uma entrevista para o Zona Mista, que vai ao ar na segunda-feira, onde ele fala que sim, e aí eu vi pela primeira vez alguém falar isso, e um cara do tamanho do Paulinho. Sim, as notícias que acontecem fora do campo, de laranja, de vai de bet, de denúncias, de caso de polícia, atrapalha sim até nos treinamentos, não é nem no jogo, é no treinamento. E aí o Paulinho dizia o seguinte: pô, todo mundo tem rede social, todo mundo vê rede social a todo momento. Isso é notícia minuto a minuto praticamente no Corinthians. E não é uma questão, eles resolvem pela questão da hierarquia. Não, está atrapalhando dentro do treinamento. E ele, Paulinho, ajudava muito os mais jovens. Então, Paulinho fala francamente, abertamente sobre essa questão extracampo atrapalhando dentro de campo. Agora que explodiu a questão da vai de bet indo embora, Carlos Miguel indo embora, o ambiente do Corinthians vai piorar muito nos próximos dias. E principalmente, se o Corinthians não tiver sucesso dentro de campo, o negócio vai ficar muito pesado para o lado do Parque São Jorge. Bom, Hernan, Lívia, o problema... Aí... Sim, só completar isso aqui, rapidinho, desculpa. Quando você começa a ter a saída de quem coloca dinheiro, você começa a ter a preocupação se o seu salário vai cair. Esse é um ponto. E outro ponto fundamental, que bate na questão dos reforços. O Hernan sabe disso muito bem. Jogador conversa com o jogador. Então, não é tanto o que está acontecendo, quem está lá dentro começa a pensar se vale a pena sair. E quem está fora passa a saber que não vale a pena entrar. Porque você está ouvindo o burburinho do que está acontecendo dentro, do que é que se resolve de problema e como é que não se resolvem os problemas. Perfeito, PVC. Daqui a pouco a gente vai falar até que isso atrapalha até quem está começando, né? O garoto de 10 anos que deixa o Corinthians porque não vê futuro. Lívia, você estava aí no treino na hora que a diretoria saiu correndo por causa da nota da vai de bet. Como é que isso pegou ali nos jogadores? Você conseguiu ver a influência disso no treino? Não teve qualquer tipo de influência, Domi. Foi assim, foi bem sutil, na verdade, a saída dele, né? Ele pega, observa, eu acho que ele estava com um smartwatch, observa o relógio, observa isso e aí olha para o celular. A hora que ele olha para o celular, aí ele lê, provavelmente ele estava vendo a nota da vai de bet. Sim, teve um sobressalto. E na sequência ele se retira do gramado e o Fabinho Soldado o acompanha. Então, assim, não vi qualquer tipo de movimentação em relação a jogadores, em relação a Antônio Oliveira, tudo seguiu normalmente, só mesmo os dois dirigentes ali que se retiraram. Até isso está numa notinha que a gente subiu desse treino aí pela manhã. Recebemos 2 superchats aqui. Túlio Carvalho, obrigada. Ele fala: a dona Leila estava certa. E o Verdade. Gustavo M. Valeu, Gustavo. Ele fala assim: o Corinthians tem mentalidade de fazer dívida e não pagar, vai cruzeirar. E a gente criou uma expectativa, né, com essa diretoria, e principalmente do torcedor, quando você tem um presidente, André Hernan, que fala: acabou a farra. Então, as declarações do Augusto Melo, as declarações do Rubão, elas viraram um meme.
Elas envelheceram muito mal. E isso, internamente no Corinthians, também causa incômodos, e tem causado muitos incômodos, porque é aquela velha história. O Augusto Melo chegou no poder vencendo adversários políticos que estavam no Corinthians há 16 anos, e André Sanches, Duílio Monteiro Alves, todo mundo, e assim, não teve, faltou um pouco de pés no chão. E aí foram declarações naquela coisa do calor do momento, aquela coisa de torcedor. Muita gente dentro do Corinthians entende que o Augusto Melo poderia sim ser uma boa novidade, porém, nos primeiros dias, nos primeiros meses de mandato do Augusto Melo, percebendo que ele não teve assim, não teve sensibilidade para entender o tamanho do cargo que é ser presidente do Corinthians e o tamanho da bucha que estava o Corinthians depois da saída do Duílio Monteiro Alves, enfim, de André Sanches. Então, assim, ele foi meio que se perdendo, foi a frase que eu ouvi. E essas questões de vai de bet, de jogadores saindo, faltou pulso e faltou principalmente comunicação clara com o torcedor do Corinthians. Então, assim, fica muita fanfarra, muita fanfarronice e pouca atitude, é o que está acontecendo agora no Corinthians. Isso causa um incômodo interno muito grande. O Grangeira diz aqui, ó, o UOL sempre acabando com o Corinthians. Eu acho que vai muito nisso que o André falou. Não tem uma posição da diretoria e aí a dúvida fica para o torcedor. Em quem que ele acredita? O que está sendo feito de fato nos bastidores? Ninguém fala nada, ninguém se posiciona, né, PVC? Agora, imagina se a gente não tivesse falando sobre isso, não tivesse a matéria do Juca falando do laranja. A gente ia ter, provavelmente, uma corrupção rolando e nada acontecendo, PVC. Não, mas olha, o importante a gente tem... É claro que a matéria do Juca é o que derruba a relação com a Vadibet. Mas é importante notar que a nota fala que notifica o Corinthians desde o início de abril. Ou seja, a Vadibet já não estava feliz com o noticiário em abril. O que também deixa ali uma ponta da lembrança de que o mercado dizia que o contrato não ia suportar 6 meses. Só que o mercado dizia em relação ao Vadibet e está saindo por causa do Corinthians. As pessoas, segundo o cara fala assim, o UOL quer contra o Corinthians. Não se trata disso. A gente faz jornalismo. A gente trata de notícias quando elas são fatos, quando são relevantes, viram notícias. É esse o ponto. É aqui que está a questão. Quem rescindiu o contrato com o Corinthians, quem rescindiu o maior contrato de patrocínio da América Latina com o Corinthians, não foi o UOL, foi a Vadibet. Deu para entender? Desculpa. E outra coisa, é fundamental que o Augusto Melo convoque uma entrevista coletiva já, imediatamente. Ele precisa esclarecer. Ele é o presidente do Corinthians. Ele é a voz do Corinthians. Para explicar para a torcida do Corinthians por que é que ele assinou o maior contrato de patrocínio da Latina e perdeu esse contrato em 4 meses. Isso era um contrato de 3 anos. PVC, até aproveitando, né, essa sua opinião sobre uma coletiva, isso é uma opinião de dentro também, tá? A diretoria, diretores, pessoas da gestão, elas cobraram isso do Augusto Melo, e aí o Augusto Melo deu a resposta que é a seguinte: eu não tenho que me preocupar com o que o intermediário faz, eu tenho que me preocupar com o que o Corinthians faz. Só que aí a questão é, quem que paga o intermediário desse negócio? O Corinthians. Esse dinheiro sai dos cofres do Corinthians depois de receber os pagamentos, os primeiros pagamentos da Vadibet. Então, assim, isso pegou muito mal também. Membros da gestão se dizem decepcionados com a postura do Augusto e ele não quis convocar uma coletiva. Isso já foi pauta, isso já foi agenda de reuniões internas e o Augusto até então decidiu que ele não faria uma coletiva de imprensa. Então, isso também pegou muito mal e é algo que incomoda, tem aí dado essa irritação em outros membros da gestão.
É muito triste, né, ver um time do tamanho do Corinthians, da importância que tem para o Brasil, nesse nível de amadorismo de administração. E, Hernão, o Rafael Oito pergunta aqui, ó, saudades do Duílio. Você acha que corre o risco do Augusto pedir para sair do cargo? Não, partir do Augusto, um movimento de deixar a presidência, não. Já houve esse papo mais forte nos bastidores do Corinthians, mas hoje ele está um pouco mais flat, vamos dizer assim. Ele não está tão pulsando. Vamos ver agora com essa saída da Vaidbet e o que a diretoria vai usar de argumento, o que o Corinthians como é que vai se pronunciar oficialmente, para ver como é que a oposição, como é que o bastidor se movimenta. Hoje não se fala em impeachment do Augusto Melo. Já iniciou uma conversa meses atrás, mas aí esse assunto foi esfriando. Então, hoje não se fala, mas vamos ver como é que vai reagir o clube, como é que vai reagir a oposição, como é que vai reagir o Parque São Jorge a essa saída da Vaidbet, porque foi uma pancada muito grande para a gestão do Augusto Melo. E a gente já vinha falando aqui, né, PVC, como você falou mais cedo, sobre as finanças do clube, e agora vai ficar muito mais difícil pagar as contas, que já devia, e trazer novos reforços. Qual?